L'Italia è famosa a tipografia perché a tipografia sì, nasceu na Alemanha, ma na Itália tem fermento, um forte movimento a Subiaco, perto de Roma, e depois a Veneza. Veneza, ortodoxo di Nascimento, è o centro mundial da tipografia. E a nova tipografia italiana nasceu com o futurismo. É um movimento muito importante, perché è un movimento che porta a tipografia, pittura, pintado, pittura, a scultura, a poesia. É um movimento muito forte. Agora o futurismo é descoberto, come è riscoperta l'architettura di quegli anni, come è riscoperta l'arte di quegli anni. Questo movimento rappresenta qualcosa invece di positivo nella storia italiana. Muito interessante é o trabalho do fundador desse movimento. Marinetti fa a palavra e liberdade, joga com palavra, com forma, com expressione da palavra. O personagem muito importante ligado à tipografia é Fortunato de Pero. Neste período não existeva il graphic designer, progettista grafico, erano tutti chiamati in italiano cartellonisti. Bene, Fortunato de Pero va a utilizzare molto a tipografia no suo trabalho. Neste período nasceu muita rivista. Campo Grafico è una rivista muito importante, tem a vita breve, come molte altre, come una rivista chiamata Pagina. Altre riviste têm una vita longa, ma mudarono o contenuto. Linea grafica, rassegna grafica. Rassegna grafica, per esempio, agora fala somente da macchinario da imprenta, e finalmente una grande rivista tipo Italia che faremo depois. O Corriere della Sera è un diario che tem a letras no testo ilegibile, quindi la tipografia è la base di una buona grafica. Vem conversando muito sobre a evolução da tipografia, do desenho de fontes na Itália, como esse cenário, né, mudou rapidamente, como a gente pode perceber, todo esse passado histórico. A Itália não entrou de uma maneira assim tão profunda nos últimos anos nesse mundo digital. E a revista Tipo Itália é uma revista internacional em italiano e inglês. A revista funciona como estímulo à reflexão, ao processo de, vamos dizer assim, de elaboração, como associar o passado ao presente, levando esse futuro tipográfico mais consistente, né? E os estúdios de design, né, design gráfico, têm se aproximado disso, né, dos type designers. Muitos associam o trabalho gráfico ao trabalho de type. Muitos type designers, como aqui, né, como ele falou, não tem mercado, eles se viram fazendo peças gráficas, coisas desse tipo, e incorporam nos seus projetos a prática, né, do design do tipo. Como, por exemplo, esse Luigi Melchiori era um xilógrafo que trabalhava com ornamentos, tal, mas ele tinha um pantógrafo. Ele rapidamente começou a produzir letras em madeira, e o pantógrafo ele tem a possibilidade de pegar um desenho que você tem uma matriz, você amplia ou diminui de acordo com o seu interesse.
e montou uma fábrica de tipos de um homem só, né? Isso no começo do século XX. Esse é o alfabeto dos anos 30, que pela combinação de cada pecinha você pode formar alfabetos variados, né? Isso antes era muito utilizado como recurso, vamos dizer assim, para substituir uma ilustração, dar uma enriquecida graficamente, né, numa peça gráfica. Mas o projeto gráfico, ele funciona como um estímulo, né? A sensibilidade na hora de editar um texto, conseguir a informação visual, escrita, e na hora de passar isso para o papel, não tem um filtro muito lógico. A revista não tem necessidade de ter uma série de fontes específicas para sessões introdutórias, para os artigos de fundo, nem para o logotipo da capa. É valorizar o visual como uma maneira de, como é que eu vou dizer, contemplar o texto, contemplar não só as imagens, mas contemplar também o cuidado com uma coluna de texto, com o alinhamento do título. É normal em jornal, por exemplo, a pressa, exigir que você não use ligaturas, não preste muita atenção. Você vê, se você olhar criticamente o jornal, você vai encontrar um monte de defeito, porque o fechamento é rapidíssimo, uma pauleira. A revista, você tem tempo de amadurecer uma ideia, testar várias opções, até chegar num equilíbrio dinâmico, uma coisa que funciona de acordo com a própria natureza da matéria, das imagens que estão sendo tratadas. A gente sempre tem um tipógrafo ou um tipo clássico junto com um tipógrafo contemporâneo. Então a gente escolheu uma fonte chamada Dante, que é uma fonte feita por um alemão naturalizado italiano, uma fonte específica para a produção de livros. Ele era um editor tipógrafo. Na tradição dos editores tipógrafos, como Bodoni, como Aldo Manuzio, como outros, que editavam seus livros, sentiam necessidade de produzir uma fonte específica para a cor de página que ele queria obter, né? A massa de cor formada pelo bloco de texto. Então essa tradição se mantém até hoje. O mercado tem mais, sei lá, de 200 mil fontes para escolher. Como sobressair, como sobreviver do trabalho como type designer? São poucos como o Jó que pode se dedicar ao ensino e à produção de tipografia. Muitos têm que se dividir fazendo aquele trabalho sofrido, tornar cliente, ligando sábado à noite, pedindo trabalho para segunda de manhã. É um trabalho que exige muito trabalho comercial. Então muitos type designers têm que sobreviver também como designers.